A ficante demonstra interesse em namoro, mas sempre sai com as amigas. Eu corro. O cara perguntando pra mim se ele corre. Agora eu vou te mostrar esse camarada aqui. Quantos anos você acha que esse camarada tem? Esse camarada aqui pra mim não é. Ele não é geração Z. Não. A barba do cara é grisalha, velho. Não. Por que eu tô lendo isso daqui? E sem exibir o cara, nem nada disso. Porque a minha intenção não é fazer chacota com alguém específico, nem constranger ninguém. Você entende a pergunta? A minha ficante diz que quer namoro, mas sai com as amigas. Eu corro. Ele tá perguntando pra um outro homem, que deve ter mais ou menos a mesma idade que ele. Esse cara deve ter uns 35 anos, mais ou menos, pela foto dele. Ou seja, a gente nota, não só na geração Z, Dedes e Vitor, uma extrema infantilização dos caras. Tô lembrando de uma frase aqui agora que você estava falando dos seus amigos que vieram de famílias boas, né? A frase é que tempos difíceis, né, formam homens fracos. Homens fortes. E tempos fáceis formam homens fracos. É isso. É, exatamente. Eu percebo isso pelo nível de drama dos caras, né? Sim. E não é restrito à geração Z. Eu vejo dramas em homens de 35, 38, 40, 42 anos. Que aí eu tenho que falar pro cara, tá, vamos parar com esse drama? O quanto que você tá fazendo de drama e tá sendo chorão? O cara leva um susto assim. Falei, cara, eu entendo que é um sofrimento, ok. Mas uma grande porcentagem disso é um drama que você aprendeu a fazer para receber atenção. Eu não vou te dar esse tipo de atenção aqui. Eu tô olhando para um homem. Não tô olhando para uma garotinha de 12 anos, assustada, Sim. num campo de guerra. Eu tô olhando para um homem que tá dando chilique por causa de uma ficante. Então você vai tomar vergonha na sua cara, velho. Por causa da ficante aí. É direto. Eu vou te falar aqui. Uma caixinha que... Falei, eu vou responder essa ao vivo lá no podcast dos caras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A ficante demonstra interesse em namoro, mas sempre sai com as amigas. Eu corro. O cara perguntando pra mim se ele corre. Agora eu vou te mostrar. Esse camarada aqui. Quantos anos você acha que esse camarada tem? Esse camarada aqui pra mim não é. Ele não é geração Z. Não. A barba do cara é grisalha, velho. Não. Por que eu tô lendo isso daqui? E sem exibir o cara, nem nada disso. Porque a minha intenção não é fazer chacota com alguém específico, nem constranger ninguém. Você entende a pergunta? A minha ficante diz que quer namoro, mas sai com as amigas. Eu corro. Ele tá perguntando pra um outro homem, que deve ter mais ou menos a mesma idade que ele. Esse cara deve ter uns 35 anos, mais ou menos, pela foto dele. Ou seja, a gente nota, não só na geração Z, Dedes e Vitor, uma extrema infantilização dos caras. Sim. Isso aqui é uma demanda, esse tipo de demanda aqui, eu não tô brigando com o cara nem nada disso. Esse tipo de demanda, na minha ótica, ela pertence a um cara de 15, 16 anos, e não a um homem de 35 ou 36 anos. Ou seja, agora a resposta, né? O que um homem faria numa situação dessa? A gente tá falando e tá trazendo coisa pra prática. Meu irmão, ela tá falando de namoro, e você quer o quê? Esses caras, o Vitor e Dedes, eles não sabem o que eles querem. Eu vou falar sobre isso, que pode ter a ver com o esquema de subjugação. Sim. O que esse cara tem que fazer? Nessa altura do campeonato, ele não é um adolescente, ele é um homem adulto. Percebeu tal comportamento? Fulano, você quer namorar? Eu quero namorar com você, só que é o seguinte, pra gente namorar, pra dar certo comigo, eu entendo que o comportamento tem que ser assim. O que você pensa sobre isso? Não, eu vou continuar saindo com as minhas amigas, indo pra balada, porque eu sou uma mulher livre e empoderada. Então, vamos ser amigo, acabou por aqui. Namorar não vai dar certo. Respeita a sua decisão e o jeito que você quer levar a sua vida, mas pra namorar comigo não dá certo. Ou ela diz o seguinte, não, se a gente começar a namorar, eu não, acho que eu não devo fazer aquilo, porque quem namora tem que ter comportamento de quem namora e não de quem tá solteiro. Então, quem vai entrar no namoro tem que abrir mão de determinados hábitos, que é solteiro, para atender às necessidades do parceiro, desde que não sejam necessidades abusivas ou injustas, que aqui no caso não seria, na minha opinião. Vamos supor, a mulher tô ali conhecendo uma mulher, ela gosta de balada, já nem daria muito certo comigo, mas tudo bem, eu tô dizendo que, ok, não posso cobrar nada dela.
Aí ela fala, Orlando, eu tava a fim de namorar e tudo. Eu falei, tá, mas pra namorar a gente tem que fazer esse ajuste. Você tá de acordo? Fica bom pra você assim? Não, eu acho totalmente justo. Né? Não precisava nem você ter falado. Ótimo, então não tem mais ruído na comunicação. Vamos tentar tocar esse relacionamento pra frente. O que esse cara faz? Eu corro! Parecendo assim um garotinho assustado. Não, cara, primeiro você conversa com ela e põe cartas na mesa. Isso é posicionamento masculino. Eu falo masculino porque eu trabalho predominantemente com homens, vocês sabem. Isso é o posicionamento. Fala, olha, comigo funciona assim, assim, assado. Mas você não está falando em pontos, você está falando com empatia com a pessoa, mas ao mesmo tempo firme, que é o posicionamento do homem. Ó, para você ficar bom assim, esse teu comportamento e isso que você faz, me incomodaria muito no relacionamento com você. Agora eu não te cobro nada porque a gente não tem um compromisso. Mas num relacionamento, eu não quero ter brigas com você por causa disso. Aí você joga para a mulher decidir. Se ela, e geralmente, ou pelo menos boa parte das mulheres, se ela tem o desejo pelo cara, quando o cara se posiciona dessa forma, tranquila, mais firme, ela fala, esse não é um trouxa. Aqui eu não posso fazer o que eu quero. Aí ela passa a ter respeito por esse homem. E não o sujeito que fala, corro, para um outro homem que nunca viu ele, nunca viu a mulher. Só que esse cara faz isso de uma maneira, rapaziada, inconsciente. Por quê? Porque muito provavelmente, e aqui começa a vir os BOs, desde a infância, todo mundo diz para ele aquilo que ele tem que pensar, como que ele tem que sentir e como que ele tem que agir. Bom, isso já associado a uma estrutura genética que dá um temperamento para ele, depois dá para ele uma personalidade, mais esse meio familiar. Ele chega na vida adulta, o Vitor e Deds, perguntando para todo mundo aquilo que ele deve pensar, sentir e agir. E quem entra nessa figura paternal em tempos de redes sociais? Influenciadores. O influenciador passa a ser o pai ou a mãe dele. Então aqui a impressão que eu tenho quando um cara me faz uma pergunta é que tem um menininho me puxando assim a camisa, tio, o que eu faço? Mas a gente entende quando é uma criança. Mas esse cara está operando exatamente da mesma forma desde aquela época e ele não percebeu. Qual que é o caminho de solução para esse cara aqui? Antes de perguntar, falar, mas talvez eu já tenha resposta para isso. Talvez eu saiba o que eu tenho que conversar. Mas eu não tive treinada a minha autonomia. Eu não tenho um self. Ontem, um outro cara, já também fora da geração Z, mais velho, ele falou, depois dos seus conteúdos, a minha noiva acha que eu melhorei. Minha namorada, alguma coisa assim. Ela acha que eu tô melhor. E eu disse pra ele, ok, não era esposa, hein? O cara é casado. Eu disse, cara, maravilha a opinião da sua esposa, mas o que você acha? O que você sente? E depois eu gravei um stories dizendo, o teu self, né, a sua identidade, o teu todo, né, aquilo que você entende que você é, ele não está desenvolvido. Por quê? Porque é a esposa dele que tem que ratificar. Não que não tenha muita importância a opinião dela, claro que tem, a esposa dele. A gente ouve e respeita pra caramba. Sim. Mas ele precisa entender o que ele sente. Ele precisa entender o que ele quer. Quem ele é. Quem ele é, Deds. E esses caras não sabem quem eles são. Porque ele já foi treinado a vida inteira. Ele foi treinado aos outros dizerem aquilo que ele é, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele deve pensar, sentir e agir. Então ele sofre de uma tremenda falta de autonomia. E repito, em tempos de rede social, o influenciador vai ter que fazer esse papel. No entanto, tem influenciador e tem influenciador. Na minha página, eu estimulo o cara a pensar por ele mesmo. Na minha página, eu estimulo o cara a responder por ele mesmo. Na minha página, eu vou estimular o cara a refletir sobre o que você quer, o que você deseja, quem é você. Só que eu sou exceção, porque a maioria dos influenciadores vão tratar esses caras como crianças em creche. Essa mulher não presta, você tem que largar, você tem que fazer isso, você tem que... Peraí, sem conhecer todo o contexto da história. Não, você tem que estimular o cara a ser independente de você. É isso que um influenciador que trabalha com desenvolvimento pessoal tem que fazer, por mais que doa e por mais que a resposta que o cara vai receber não seja a que ele quer. E principalmente, por mais que a resposta não gere picos de audiência. Porque você não está tratando seguidor
como criança em creche. Essa é uma proposta do meu trabalho. Cara, essa ele pegou a visão aí, né? Peguei. Fazer o cara pensar por si próprio, né? Com certeza. Porque se você não passou simplesmente a resposta, não, a mulher é isso, até porque da frase, umas 3 linhas ali, não tem como você decifrar o cara ali, Vitor. saca? Perfeito, Tem Vitor. contexto e contexto. A mulher pode estar saindo pra um restaurante com as amigas delas, como pode ser uma balada. O cara não... Aí ele mesmo já tem que se analisar. Ele fala, não, se é um restaurante, não, tudo bem, tranquilo. Aí se fosse balada, ele mesmo já teria essa resposta na cabeça dele, saca? Falta essa... Autoridade, exatamente. Tem muito no digital, né? O influenciador, criação de autoridade. O influenciador. Então, hoje, e o que o influenciador precisa ter responsabilidade, a maioria não tem. Não tem. O que acontece? Você pega homens nesse meio, repito, eu falo para homens porque eu trabalho com esse público masculino. Eu digo, a boa parte dessa audiência precisaria urgente estar em consultórios de psicólogo. Alguns em consultório de psiquiatra, porque tem transtornos, ele precisaria do medicamento, enfim. Tá todo mundo na academia. Porque tem aquele Também. negócio que fala que todo mundo da geração Z tem alguma doença e tal, mas é porque, assim... Perdão. Muitas vezes é muleta também emocional. Sim. Ele fica se diagnosticando pelo Google. Exatamente. Né, Então isso é- o cara tem que ir lá no médico especialista mesmo e... Bom, e quando qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Você vê o camarada trazendo uma questão ali, e o que eu vejo muito influenciador fazendo? Nas 3 linhas, como o Vitor bem citou, já atribuindo para uma mulher o rótulo de indecente, de infiel, de que o cara tá sendo corno. Só que isso dá um baita do engajamento. Isso viraliza, porque a galera gosta do podrão. Beleza. Só que eu fico imaginando o seguinte, eu monto o seguinte cenário, Vitor e Dedes, na minha cabeça. Tá, eu pego um cara que tá fragilizado, eu pego um cara já problemático, com psicológico abalado, e eu falo pra ele, esse é corno. O que esse cara pode fazer do outro lado do aparelho celular? Ai, foda, cara. Ele vai atrás da mulher, ele pode ir totalmente descontrolado, arrumar uma confusão. Nessa confusão, ele pode chegar a agredir essa mulher. Hoje, se você olhar feio pra uma mulher, você vai preso, você responde a um baita do processo e tem seu nome na lama. Esse cara vai preso, sendo que ele não tem histórico nenhum de crime, ele só tá abalado. Esse sujeito vai preso. E onde vai estar um influenciador uma hora dessa? O influenciador não vai na delegacia. Não. O influenciador tá lá do outro lado do mundo, curtindo o engajamento dele na rede social. E esse sujeito, de repente, ele foi preso. Ou seja, ele tá abalado emocionalmente por causa da mulher. Ele foi na onda daquilo que um influenciador falou. Não que o influenciador não pudesse até estar certo, mas ele tem que analisar e caminhar com as próprias pernas. Tá? E agora ele tá com um problema, por exemplo, na polícia, na justiça, muito engatilhado por um influenciador irresponsável que só quer fazer engajamento e ficar jogando o sujeito contra a namorada dele. A namorada pode estar até fazendo o diabo, traindo o cara na cama dele. O que a gente tem que trabalhar com esse cara? Respira fundo, procura um advogado e sai daí. Eu não tenho que estimular o cara, ficar badernando a cabeça dele, alugando triplex na cabeça dele, pro cara depois, pra dar uma corda pra esse cara se enforcar depois. Sim. Porque o cara já é frágil emocionalmente. Como é que você estimula, né? E às vezes eu bato nos caras e falo, você tá sendo frágil, você tá sendo covarde, você tá sendo inseguro. Mas não jogando ele contra uma outra pessoa, porque eu sei que na maioria das vezes isso pode dar uma merda gigante. Muita gente não pensa nisso. Sim. Muita gente não pensa nisso.